Uma professora chegou para dar aula para as suas crianças e ela pediu que elas fechassem os olhos. E ela falou assim: você está se sentindo abraçada? Depois ela pediu que as crianças abrissem os olhos e perguntou para as crianças: você foi abraçado por quem? Uma delas falou o papai, o outro falou a vovó, o outro falou o vovô. Mas uma daquelas crianças falou que se sentiu abraçada por Jesus. E essa é uma experiência que muitas pessoas estão dentro das igrejas e que nunca de fato tiveram uma experiência tão profunda de se sentirem acolhidas pelo Senhor Jesus. A professora ficou intrigada e perguntou para a criança: por que você se sentiu abraçada por Jesus? Aí ela contou que a mamãe dela tinha levado ela na igreja, e naquele dia ela tinha conhecido o amor de Deus por meio de Jesus. Eu quero meditar hoje com os irmãos sobre a centralidade das nossas vidas em Jesus Cristo. Porque muitas pessoas estão dentro das igrejas vivendo vidas religiosas e não conseguem romper uma barreira de ter uma experiência profunda, verdadeira, significativa com o Senhor Jesus Cristo. O texto que nós lemos no início da abertura do nosso culto, que está lá em Romanos capítulo 11, eu quero ler o texto todo, do verso 33 até o verso 36. Romanos 11, 33 a 36 diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. A centralidade das nossas vidas, o cerne do viver humano está em Jesus Cristo. Não está em religião. Não está em coisas que eu e você podemos cumprir. Agora parece que isso se torna uma espécie de um falar abstrato demais, extremamente subjetivo para as pessoas. E será que é isso realmente que os autores da palavra de Deus querem nos dizer? Que é uma experiência subjetiva, sim, extremamente subjetiva? Eu quero falar para os irmãos que não. A experiência da palavra que Ele está nos dizendo, queridos irmãos, é uma experiência de uma transformação do nosso interior, mas principalmente da maneira como nós enxergamos o mundo. É uma mudança da nossa lógica, é uma mudança da nossa interpretação de vida. E é importante que eu e você possamos aprender isso, possamos compreender como que esse processo precisa acontecer dentro de nós. Esse processo precisa ser esclarecido cada vez mais, porque tem pessoas que estão cada vez mais dividindo as suas vidas, e nesse processo de divisão, vão se abstraindo cada vez mais de um viver profundo, de um viver significativo, de um viver que realmente possa produzir algo maravilhoso dentro de si próprios. Tem pessoas que estão priorizam cada vez mais a sua vida secularizada. O seu trabalho é muito mais importante do que até mesmo o seu relacionamento familiar. O seu trabalho é muito mais importante do que a sua experiência com Deus. Tem pessoas que estão vivendo cada vez mais um distanciamento da sua intelectualidade, do seu arrazoado, com o arrazoado bíblico, achando então que a gente só pode ter uma experiência emocional. É importante que você se sinta abraçado por Jesus Cristo, se sinta no colo de Jesus Cristo, mas é importante que você entenda
Quem é esse Jesus que te abraça? Quem é esse Jesus que te recebe? Quem é esse Jesus que te abriga? E aí é a questão, nós estamos vivendo uma desassociação, nós estamos vivendo cada vez mais um distanciamento do nosso mundo intelectual, do nosso mundo racional, do nosso mundo emocional e do nosso mundo espiritual, como se pudesse existir, como se pudesse viver isso. É impossível de se viver isso. Nós somos pessoas, e hoje nós somos bombardeados por uma mídia e por um evangelho cada vez mais raso, um evangelho cada vez mais, que as pessoas então começam a falar: pastor, ora pela minha vida espiritual. Querido irmão, quero te dizer uma coisa muito simples nessa manhã: não existe vida espiritual, só existe uma vida. Pastor, ora pela minha vida profissional. Eu quero te dizer uma coisa: se você não está bem na sua casa, você não vai bem no seu trabalho. Não existe vida profissional, existe a sua vida. Eu quero te dizer ainda mais: se você não está bem consigo próprio, o seu casamento vai mal, a sua família vai mal, porque quem não está bem consigo próprio, não consegue estar bem com ninguém, com ninguém. O que esse texto nos revela de uma maneira cada vez mais profunda, é que a nossa vida só tem uma justificativa, e essa justificativa está em Jesus Cristo. Porque, pois dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Querido irmão e querida irmã, existe sempre um debate teológico, sobre a dicotomia, sobre a tricotomia, corpo, alma, espírito, pastor. Como o senhor vê isso, corpo, alma, espírito? Eu não vejo isso, corpo, alma, espírito. Você já viu o corpo sem alma andando? Corpo sem alma andando, o que é, irmãos? O que é um corpo sem alma? O que é, irmãos? É o quê? É uma pessoa morta. Uma alma sem corpo é o quê? Se você acredita, é fantasma. E não existe fantasma. Sabe por que as pessoas estão cada vez mais dissociando a sua própria vida? É porque isso é fácil de se estabelecer controles. Isso é fácil de se estabelecer controles. Os mestres disso são os mestres de seitas. Não existe. Existe você. Quando você se olha no espelho, é você ali. Corpo, alma, espírito? Corpo, alma, espírito, como você quiser conjugar essas coisas. É você ali. É a sua imagem. E domingo passado eu achei interessante, o irmão divino estava ali, ele filmando, e eu estava, e filmou minhas costas. Aí eu olhei aquilo e eu falei: gente, eu estou gordo demais. Não me achava gordo tanto quanto eu olhei daquele jeito que ele me filmou ali. Não me faz isso mais, tá, divino? Porque eu fiquei muito mal essa semana. Você já percebeu que você, quando se olha no espelho, você também não consegue se achar tão bem? Porque, de fato, quando o seu mundo interior não está bem, o seu mundo exterior não fica bom. O Senhor Jesus falou que os olhos são a janela da nossa alma. Se os teus olhos são puros, tudo vai ser puro. Agora, se os teus olhos são maus, tudo vai ser mau. O que existe, de fato, é uma interpretação da vida e da realidade. E que eu e você não podemos desassociar nada. O que eu e você precisamos entender é que existe uma vida para se viver, e essa vida para se viver precisa ser uma vida intensa, uma vida verdadeira, baseada em valores que são verdadeiros e profundos, e os valores que são verdadeiros e profundos está aqui, num texto tão pequeno: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora, lá em Atos, capítulo 17, no versículo 29.
28, desculpe, irmãos. 27 e 28. Atos 17, 27 e 28 diz assim: Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disse alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Quando você olha para Jesus, você não pode olhar para Jesus no sentido de que é uma realidade espiritual. Não é só isso, é muito mais do que isso. É a essência da sua vida. Você quer entender por que você existe? Observe a vida de Jesus. Ele sofreu as mesmas coisas que eu e você sofremos. Jesus sofreu angústia, sim ou não? Eu não ouvi, sim ou não? Jesus sentiu fome? Jesus chorou? Jesus teve momentos de alegria? Jesus se sentiu cansado? Jesus se sentiu assim, que as pessoas estavam explorando demais ele sentiu isso? Jesus se sentiu traído? Jesus se sentiu sozinho? Agora a pergunta é como Jesus viveu com esse emaranhado de sentimentos que estão dentro de nós. Como Jesus viveu nesse emaranhado de situações da própria vida que ele tinha para viver. Jesus ficou confuso? Hein? Sim ou não? Jesus ficou confuso? Ficou. Muitas vezes. Ele olhou para a multidão e falou: gente, tanto de gente com necessidade. Você acha que isso não é confusão? Jesus não falou: olha, vamos sair daqui, vamos atravessar do outro lado, porque não está dando para ficar aqui. Isso é confusão. Quando ele foi lá para ver o amigo dele que tinha acabado de morrer, ele chorou. Isso é confusão. Confusão emocional, inclusive, queridos irmãos. Porque isso faz parte de ser humano. O ser humano, Jesus não é um super-herói. Jesus não é alguém impassível, ele não é o super-homem que veio de uma outra esfera, que viveu aqui e que, portanto, ele não chorava e não fazia nada. Não, ele era um homem como nós. E ele viveu a essência da humanidade que nós precisamos viver. E no meio das confusões que ele passou nessa vida, ele sempre respondeu as coisas segundo o quê, queridos irmãos? Quais foram as respostas de Jesus diante das confusões? Foi um profeta que revelou alguma coisa para ele? Foi alguém de oração poderosa que orou por ele? Como que ele fez? O que Jesus fazia para sair das suas confusões? Ele sempre usou a palavra, e ele sempre foi orar, e aqui é o segredo da vida, a base, para mim e para você. Paulo chega para o povo em Atenas, o povo intelectual, o povo sábio, aonde corria todas as filosofias. Ele chega e fala lá: nele existimos, ele é antes de todas as coisas, é nele que todas as coisas subsistem, e nós somos descendência dele, de Jesus. De Jesus. Agora, ele, enquanto homem,
Ele passou pela minha experiência e pela sua experiência. O autor de Hebreus fala que era necessário que ele passasse por isso. Eu não consigo entender essa passagem, e um dia que eu chegar lá no céu, talvez eu vou ter alguma resposta. Mas é um mistério para mim isso. Era necessário que ele passasse. Porque eu creio que a figura do homem perfeito, para mim não é Adão. A figura do homem perfeito é Jesus Cristo. Você pode falar isso comigo? A figura do homem perfeito é Jesus Cristo. Vamos falar isso com mais fé? A figura do homem perfeito é Jesus Cristo. É Ele. É Jesus Cristo. Nele existimos, nos movemos e vivemos. Isso traz luz também, vai ser um pouco mais claro para nós, quando nós lemos lá em Colossenses capítulo 1, e veja o que Paulo diz para nós, esclarecendo um pouco mais sobre a vida de Jesus, e sobre também as nossas vidas. Ou diz assim, Ele é a imagem, Colossenses 1, de 15 a 20, diz assim, Ele é a imagem do Deus vivo, o primogênito sobre toda a criação. Está vendo que Ele é o homem perfeito? Ele está falando de Jesus Cristo. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Não é para mim, não é para você. Dá para você entender isso? Dá para você compreender? Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Tudo existe por conta de Cristo Jesus, a minha vida, a sua vida. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. E aqui é uma palavra muito forte. A nossa supremacia é em Cristo Jesus, o nosso mestre. E olha a leitura que ele diz. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, toda a realidade da perfeição em Cristo Jesus, em Jesus Cristo. Por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Por que era necessário se reconciliar? Por causa do pecado. O meu pecado, o seu pecado, por causa das nossas inclinações pecaminosas, a minha inclinação, a sua inclinação pecaminosa, por causa das nossas iniquidades, aqueles pecados que a gente nem sabe quais são, das suas iniquidades, era necessário que Ele reconciliasse consigo todas as coisas, e Ele reconciliasse consigo até mesmo eu comigo mesmo, porque quando pecamos, toda a nossa dissociação vem do pecado. Toda a nossa tentativa de nos dissociarmos e separarmos as coisas e criarmos os nossos jeitinhos, os nossos mecanismos, as nossas justificativas, é justamente isso. O pecado. Por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Será que você consegue entender isso, querido irmão? Naquela cruz, Ele traz a paz para mim e para você. E a experiência que Ele teve na cruz foi essa, a experiência que Ele teve em nossa vida foi essa, nos mostrar como podemos viver essa vida de confusão. Jesus, todo encontro que Ele teve, com cada pessoa que Ele teve, os encontros, Ele trouxe clarificação para as pessoas. Eu espero que nesta manhã você possa se esclarecer no seu relacionamento com Cristo Jesus. Eu espero que você também possa compreender quão profundo é conhecer a Jesus Cristo. Eu espero também que você possa ressignificar a sua vida à luz de Cristo Jesus. Que você possa estabelecer como mentor uma pessoa a qual você vai copiar a Jesus Cristo. Que você possa compreender que Ele é o seu mestre, o seu Salvador.
que Ele é o teu abrigo, o teu refúgio, sim, mas mais do que isso, não pare aí, não pare só nas suas carências, não tente simplesmente buscar a Jesus Cristo para resolver as suas carências, deixa Jesus Cristo resolver o mais profundo do seu ser, deixa Jesus Cristo transformar o mais profundo da sua identidade, deixa Jesus Cristo modificar o mais profundo da sua personalidade, deixa Jesus entrando na sua vida, e você estabelecendo isso, comece a compreender, como que Jesus viveu. Jesus não foi místico, eu não vejo Jesus místico, eu não vejo Jesus falando assim, olha, bebe esse copo d'água que eu orei e está abençoado. Jesus não falou assim, ó, pega essa pedrinha e leve com você. Não, nos encontros de Jesus ele falava para as pessoas o seguinte, a tua fé te salvou, o que estava aí dentro de você que estava morto, eu agora fiz ressuscitar, eu agora fiz transformar. Que era essa vida sem fé, uma vida morta sem fé? Quando ele se encontrou com aquela mulher hemorrágica, que ela veio e tocou e quis ficar escondida na multidão, ele virou e falou assim, não, saiu o poder de mim, alguém me tocou de uma maneira diferente, e eu fiz nascer uma vida nova aí dentro de você, mulher. Aí ela chega e fala, fui eu, mestre, e aí ele fala assim, olha, isso que aconteceu foi porque você buscou, entenda isso. Por isso que cada vez menos eu não acredito em calvinismo, por isso que cada vez menos eu não acredito também em arminianismo. Eu acredito na palavra, acredito no mestre, que nos encontros da nossa vida, nos encontros e nas confusões do nosso dia a dia, será a oportunidade de transformação do nosso viver e de quem está do nosso lado, amém, irmãos? E o que eu e você precisamos só entender nessa manhã, é que a gente vive por causa dele, a gente existe por causa de Jesus, e a gente se move por causa dele, porque é por ele, para ele, são todas as coisas. E o último texto que vem nos esclarecer um pouco mais sobre essa figura de Jesus, está no último livro da Bíblia, Apocalipse 22, verso 12, 13 e 14, diz assim, eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Nós vimos a Jesus, a história do passado, e agora em Apocalipse eu quero que você olhe para Jesus, para a história do seu futuro e do meu futuro. Quando eu e você decidimos andar com Cristo, quando eu e você começamos a andar com Cristo, quando eu e você conhecemos a vida de Cristo Jesus, quando eu e você começamos a compreender os ensinos de Jesus, a vida de Jesus, quando eu e você começamos a olhar pelas experiências que Ele passou, pelas experiências que Ele viveu, meus queridos irmãos, a gente olha que essa vida não tem fim, amém? Essa vida não tem fim. Com Jesus a vida não tem fim. Fala isso comigo. Com Jesus a vida não tem fim. Então, o que são 80 anos, 90 anos, 100 anos? Quem aqui vai chegar aos 100, irmãos? Amém. Tem alguns que vão chegar aí. Alguns levantaram a mão. Nem eu tenho coragem de levantar a mão. Eu já tomo uma carrada de remédio. Se for para a glória de Deus, a gente vai. Mas dá para você entender o que são
50, 100 anos, em vista de uma eternidade toda com Cristo Jesus, de uma vida toda com Deus. Isso serve então para que eu e você possamos dimensionar algumas coisas na nossa vida, e essa é a mensagem de hoje. Tudo isso foi a introdução, e agora é a mensagem. Só para a gente dimensionar algumas coisas na nossa vida. São 3 coisas. A primeira delas: viva para Jesus Cristo. O que é isso, pastor? Acabamos de falar. Ele respondeu tudo com a palavra de Deus, então conheça a palavra. Viva como Jesus. O dia que você estiver confuso, angustiado, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. Amém, irmão? Deus vai falar com você. Essa semana, uma pessoa compartilhou comigo que ela estava ouvindo a rádio, e o pastor falou assim: não, você que está precisando de oração, manda um WhatsApp para mim que eu vou orar. Aí o pastor mandou um áudio para a pessoa mandou um áudio para o pastor mandou um áudio, depois o pastor mandou mais um segundo áudio, e começou a falar: você está com problema na justiça, você tem problema tal, e eu vou me propor a orar por você todo dia, 3 horas da manhã. E agora, se você puder mandar uma oferta para mim aí de R$50, eu estou precisando muito. A hora que eu ouvi, a pessoa me mostrou o áudio, eu virei e falei assim, e ainda tem gente que cai nisso. Aí ela virou e falou assim: eu mandei, porque a relação é financeira. Ele vai orar por mim todo dia, 3 horas da manhã. A ideia de que, olha, ele está olhando por mim, entendeu? Ele está orando por mim. Isso é carência. Toma cuidado, não deixa as carências. Deixa Jesus curar a sua vida, restaurar o seu viver. Jesus, ele não está contigo só às 3 horas da manhã. A promessa dele é que ele está conosco todos os dias, todos os instantes, até a consumação dos séculos. Amém, irmão? Coloca a mão no teu peito e diz assim: Jesus está comigo todos os dias da minha vida. Fala isso com mais fé. Jesus está comigo todos os dias da minha vida. Vá direto a Ele. Então, você vive com Cristo. A segunda coisa: se espelhe em Cristo Jesus. Se espelhe em Cristo Jesus. É muito triste pessoas que estão se espelhando cada vez mais em homens, seguindo homens, ouvindo homens. A minha missão aqui é te ensinar a ler a Bíblia e a orar, irmão. Eu nunca escondi isso de ninguém. A minha missão aqui é mostrar para você que você precisa ler a tua Bíblia e que você precisa orar. A minha missão de vida é essa: ensinar as pessoas a lerem a Bíblia e orarem, confiarem em Deus. A minha missão de vida é essa. E eu creio que o Espírito Santo de Deus que está em mim e está em você, amém? Está em você, vai te guiar à vontade de Deus. E se tem alguém que acredita muito no poder do Espírito Santo, você pode ter certeza que sou eu. Eu acredito no poder do Espírito Santo de uma maneira estrondosa. Mas não precisa de picadeiro, não precisa de show, não precisa dessas coisas. Só precisa de experiência verdadeira e genuína com Cristo Jesus, amém? Você já parou para pensar, quando você chegar lá no seu trabalho, essa semana, a pessoa olhar para você e falar assim: nossa, o que aconteceu com você? Aí você fala: uai, hoje eu encontrei com Jesus. Porque você passou um tempo de manhã orando, e Jesus te visitou com a paz que excede todo entendimento, com a graça maravilhosa dele, com o amor de Deus. Você fechou seus olhos e se sentiu no colo de Jesus, como aquela criança se sentiu naquela sala de aula. Isso não é bom, querido irmão? Isso não é maravilhoso? Quantos querem ter essa experiência? Que essa seja o seu desafio todos os dias. Se sentir abrigado no esconderijo do Altíssimo. E
por último, essa mensagem tem uma finalidade para te dizer que essa vida aqui, o que nos espera são muitas confusões, mas com Jesus a gente vence todas, amém? Amém, irmãos? Então, não se afasta de Jesus, não se desvie de Jesus, caminhe com Jesus, medite na vida de Jesus. Faz um exercício hoje na tua casa, antes de dormir, fecha os teus olhos e fica conversando com Jesus Cristo. Amanhã, quando você acordar, dê bom dia a Jesus Cristo, joelho ali do lado da tua cama, ou até mesmo deitado na tua cama, e você conversa com Jesus e agradece a Ele, porque você existe por causa dEle, amém, irmãos? Olha que bênção, eu existo por causa de Jesus. Eu estou me movendo hoje, Senhor, por causa do Senhor. O Senhor vai me dar forças para mim me mover. E eu tenho esperança, porque o Senhor venceu a morte, amém? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Um autor, ele disse que todas as palavras de Jesus no Novo Testamento estão no Antigo Testamento. Em outras palavras, tudo que Jesus disse estava na palavra. E por isso que eu creio na palavra. E a palavra é suficiente para você, para mim, para todos nós. Jesus Cristo é suficiente para mim, para você, para todos nós. Jesus Cristo é supremo para mim, para você, para todos nós. Então, o nosso desafio nessa manhã, centralizarmos nossas vidas em Jesus. Você quer fazer isso nessa manhã? Feche os seus olhos. Quero orar por você nessa manhã, que hoje diz: a minha vida é tua, Jesus. Eu vou viver para o Senhor. Eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. Se você fez essa oração, fique em pé comigo na presença do Senhor. Vamos orar neste momento. Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa manhã. Te agradeço pela tua palavra. Te agradeço, Senhor, por Jesus Cristo. Que hoje, ó Pai, nossos corações estejam cada vez mais voltados para o Senhor. Que a nossa mente, o nosso coração, que as nossas emoções estejam plenamente satisfeitas com o Filho Jesus Cristo. Que o Teu Santo Espírito hoje invada os nossos corações para curar, para restaurar, para remover, para transformar, para retirar as nossas carências, para nos ajudar a vencer as nossas carências no Teu trono de graça, no Teu trono de amor. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, nessa jornada. Que nessa manhã, ó Pai, o Senhor firme o nosso viver contigo. Que nessa manhã, ó Pai, a nossa caminhada seja cada vez mais profunda com o Senhor. Que nessa manhã, Senhor, o Teu Espírito venha curar, ó Pai, venha restaurar aquele coração abatido, aflito, aquela vida carente, que não se sente amada, aquela vida, ó Pai, que está confusa no emaranhado de tantas coisas. Que nessa manhã, Pai Celeste, o Teu Espírito nos conduza a uma profundidade cada vez maior com o Teu Filho Jesus Cristo. Fortalece os nossos corações com a Tua graça, com a Tua paz e o Teu amor, em nome de Jesus.